que eu atendo aqui as histórias, né? Mas, enfim, infelizmente, por enquanto ainda não dá tempo. Mas tem algumas que não tem como não dividir, né? E, enfim, cada vez mais, né, eu vou entendendo que se a gente consegue cuidar da nossa saúde mental, a gente consegue cuidar de todas as outras. Porque literalmente ela tem impacto em todas as outras. E conhecer, né, sobre alguns mecanismos, conhecer sobre a fisiologia cerebral, sobre o funcionamento do cérebro, torna-se então fundamental para você conseguir tratar do teu coração, conseguir tratar das doenças das mais variadas. E nesse movimento, né, de estudar, de entender, de compreender sobre comportamento, sobre funcionamento do cérebro, cada vez eu fico mais convencido de que literalmente não dá para separar a nutrição da psiquiatria, da neurologia. E o caso desse paciente é muito interessante porque ele veio com teste genético para autismo, né? Existem testes genéticos hoje onde eles avaliam alguns genes relacionados ao autismo. E ele foi um paciente que recentemente foi diagnosticado com TDAH e que também possuía alguns genes, alguns polimorfismos para autismo. E olha que interessante o caso. Uma coisa, não existe um tipo de TDAH. O TDAH de uma pessoa não é o mesmo da outra, né? E até os subtipos, né? Hiperatividade, hiperfoco e outros que são classificados, na verdade, poderiam ser subdivididos em inúmeros outros subtipos. E o caso desse paciente é muito interessante porque ele basicamente gabaritou todos os genes relacionados à desnutrição. E se ele tem um corpo desnutrido, obviamente ele tem um cérebro desnutrido. Se ele tem um cérebro desnutrido, obviamente ele vai ter um maior risco de desenvolver TDAH. Então, quando a gente pensa em nutrição, né, basicamente a gente tem que pensar em 3 coisas: vitaminas hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais. E esse paciente ele tinha tendências genéticas a ter menos vitamina B6 e B12 e B9, mutação no gene chamado ALPL, que degrada, elimina B6 mais rápido, junto com outra mutação na MTHFR, em heterozigose, ou seja, eliminava ali, né, tinha aquela enzima funcionando 40% mais devagar, uma tendência a ter, entre aspas, né, menos 40% vitaminas, principalmente o folato, vitamina B9 e a B2. Segundo, ele tinha uma mutação nas Fat Acid Desaturase, um gene chamado FADS 1 e 2, que é responsável por transformar o ômega 3 dos alimentos em DHA e EPA. O DHA é basicamente a estrutura da membrana do neurônio. Então, se você não tem DHA, basicamente você não tem um neurônio funcional. Ele tinha uma tendência a ter menos DHA no neurônio. E o terceiro são as vitaminas lipossolúveis. Ele tinha, nas vitaminas lipossolúveis, mutação em VDR, que é o receptor de vitamina D, e BCO1, que é basicamente a enzima que transforma os carotenoides dos alimentos em vitamina A. Ou seja, ele tinha uma tendência genética a ter todas as vitaminas baixas. Ou ele consome muito bem, ele tem uma dieta muito certa, ou o cérebro dele vai ficar desnutrido. E o que aconteceu? Obviamente, ele vai passar no médico e vai diagnosticar ele com TDAH. Vai diagnosticar, seja, né, no desordem mental que for, a longo prazo, essa criança vai ter uma tendência a ter depressão, enfim, doenças neurodegenerativas e muitas outras, já que eu estou falando de nutrição celular. Então, olha a importância, né, da gente ajustar a base antes. Obviamente que quando tem essas mutações, a suplementação ela se torna muito importante, né, relevante. Bom, vamos lá. E para terminar, né, o caso, para vocês entenderem a importância dos nutrientes para a saúde cerebral, principalmente para o tratamento de ansiedade e depressão. E sono também, né, incluído nisso.
Existem dois neurotransmissores, gente, que são os mais importantes do nosso sistema nervoso. O resto são coadjuvantes. Os mais importantes, por incrível que pareça, não é serotonina, não é dopamina, não é ocitocina, não é adenosina, nenhum desses. Os mais importantes chamam-se glutamato e GABA. O que acontece? Quando você tem desequilíbrio desses dois, esquece, porque nada vai funcionar direito. E qual que é o grande problema? Bom, existe uma enzima chamada glutamato descarboxilase, né? Ou que é codificada por um gene chamado GAD. Existe a GAD1 e GAD2. Então, basicamente, o que faz a glutamato descarboxilase? Ela descarboxila o glutamato, né? Ela vai mudar um pouco a molécula do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que te dá agressividade, raiva, ação, e transforma ele em GABA, que é paz e amor, tranquilidade, concentração, foco, sono. Olha que maravilhoso. O problema é que tem algumas pessoas que têm essa enzima, esse gene, funcionando pior, né? Então faz com que você tenha menos transformação em glutamato em GABA, que também era o caso desse paciente. O problema é que para essa enzima funcionar, ela precisa de vitamina B6. O piridoxal 5-fosfato, né? Ou piridoxina, é cofator para a produção. O problema é que algumas pessoas têm essa enzima funcionando tão devagar, de maneira tão lenta, que ou você fornece muito cofator para ajudar essa enzima a funcionar direito, ou essa pessoa sempre vai ter níveis mais baixos de GABA, vai transformar sempre menos glutamato em GABA. Isso vai fazer com que ela naturalmente seja uma pessoa mais irritada, é do genótipo dela. E aí que tá a parte nutracêutica, né? Porque você vai estar dando um nutriente que vai estar modulando uma enzima e que vai estar melhorando a resposta do paciente. Tudo bem, eu sou daquele jeito, mas eu posso melhorar. Eu posso me tornar, né, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais concentrada, uma pessoa com menos hiperatividade, né? Então, pra você ter ideia, as doses às vezes variam em mais de 50 vezes a dose de vitamina B6. Você não vai conseguir ter isso na nutrição, óbvio. E aí, nesses casos, precisa suplementar. Por isso, né, que existem muitos estudos saindo nos últimos anos, né, tá tipo uma loucura, relacionando, né, doses altas de vitaminas com melhoras de sintomas depressivos, como nesse estudo que eu vou colocar aqui em cima, da piridoxina, da vitamina B6. Então, por que altas doses de vitamina B6 diminuem a ansiedade, né, ou ajuda no tratamento da ansiedade? Por conta desse mecanismo, né, ela tem uma ação, né, como cofator, melhorando a expressão da glutamato descarboxilase, transforma mais glutamato em GABA e o seu cérebro fica mais relaxado. Então é isso que vai acontecer no futuro, né? A gente utilizar nutrientes, coisas criadas por Deus, pela natureza, para a gente ter menos efeito colateral, mais efeito positivo, menos alteração, né, de comportamento ou efeito adverso e, obviamente, mais saúde e mais prevenção.